O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Marcos capítulo 10, versos 43 a 45. Antes de falar um pouquinho aqui, a exposição do texto, relatório breve da viagem para a Coreia. Foram 9 dias, 2 dias para ir, 2 dias para voltar. Então, fiquei 5 dias lá, com um fuso horário de 12 horas. Então, tivemos lá convite dos pastores que estiveram aqui em junho. Tive o privilégio de pregar na igreja Sarangue, lá de dar um testemunho no culto das 5 horas da manhã no sábado. É um culto para as novas gerações, tinha aproximadamente 5 a 6 mil jovens. É uma igreja de 100 mil membros. Então, o templo cabe aproximadamente 12 mil pessoas. E uma experiência porque a gente já vem construindo essa amizade desde 2015 com a igreja Sarangue, que é a maior igreja presbiteriana do mundo hoje. O pastor hoje esteve aqui no Brasil, 2 vezes aqui na nossa igreja, realizando aquele call internacional. É uma igreja no porte de mega igreja. O que nós arrecadamos aqui no ano, eles arrecadam no domingo. E eu fiquei esperando o cheque, mas não saiu nada. Tinha uns irmãos de pastor, traz lá o cheque para te comprar. Não, mas não é assim não, meu irmão, né? Para você conseguir alguma oferta na Coreia, principalmente com o povo oriental, tem que construir uma relação de confiança. E graças a Deus a nossa igreja está no radar hoje deles. Nós, só para você não ficar muito vaidoso, somos considerados aí entre as 100 igrejas no mundo hoje que têm exercido uma influência no reino de Deus. Amém? Eu fui lá, preguei do jeito que eu prego aqui. Não sei se o tradutor disse o que eu disse, mas... E o pessoal balançava a cabeça e tal, e foi desse jeito, né? Fui muito bem recebido. A oferta que eu recebi, deu para comprar uns cremes para Tássia. Uns cremes de beleza e tal. Foi o que eu recebi, tá? E voltamos para a senzala. Vida normal. Tá certo? Então, só vocês que acompanharam aí, orando, graças a Deus, estamos aí firmes. Marcos, capítulo 10, 43 a 45. Vamos ler bem juntos, bem forte, o que aqui diz? Mas entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Uma pergunta para você. Você está na igreja hoje para servir ou para ser servido? Vou repetir. Você está na igreja hoje para servir ou para ser servido? Deixa de ser mentiroso. Estamos aqui para servir ou para sermos servidos? Para servir. Pelo menos é o projeto do reino. Esse texto é muito importante, eu vou resumir e depois eu quero apresentar 5 características de um servo que serve igual a Jesus. 5 características. Esse texto está num contexto em que havia uma disputa para saber quem era o maior dentro da igreja, dentro do reino de Deus. A tia de Jesus, chamada Maria Salomé, mãe de Tiago e João, foram para Jesus e pediram um favor para Jesus. Queria dar uma carteirada, dizendo: quando o Senhor estabeleceu o reino, eu peço um favor, que os meus filhos, um assenta à tua direita e outro à tua esquerda. E Jesus diz: você não sabe o que está o quê? Pedindo. Vocês não sabem o que estão pedindo. Primeiro porque essa questão de sentar à minha direita e à minha esquerda, isso não é da minha competência. Segundo, vocês não estão tendo compreensão do significado do que é o reino de Deus. E Jesus está dizendo: se alguém deseja
ser grande no reino de Deus, o caminho para a grandeza está na humildade, está no serviço. Para que depois de servir humildemente, possa ser exaltado pelo Pai. Porque quem exalta na igreja, nem é Jesus. Quem exalta na igreja é o Pai. O próprio Filho, sendo Deus, assumiu a forma de servo, e na forma de servo foi obediente até a morte de cruz. E pelo fato dele ser obediente, de se humilhar, de assumir a forma de servo, Deus o exaltou sobre maneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Por isso que o apóstolo Pedro diz: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que no devido tempo ele vos exalte. Então, no reino de Deus, a exaltação humana é profana. A exaltação humana, ela é carnal, ela é demoníaca. Se nós queremos ser exaltados no reino de Deus, essa exaltação tem que proceder do Pai. E a procedência dessa exaltação está fundamentada no princípio do serviço. Veja para mim o versículo 43, lê bem forte para mim o que diz aí. Mas entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, esse o que vos. Então aqui nós temos o princípio. Aqui na igreja, no reino de Deus, se alguém quer se tornar grande, e ele não está dizendo que você não queira, o caminho para a exaltação de Deus, para o reconhecimento de Deus, é através do serviço humilde, da humilhação. Jesus vai colocar aí 3 formas erradas. A primeira é a questão política, o jogo político. Quando a tia de Jesus vai pedir um favor para Jesus, ela está usando a sua influência. Ela está usando ali o conhecimento. É muito comum hoje: não, pode deixar comigo que eu vou falar com o cicrano, vou falar com o fulano. É o poder político da influência. Mas Jesus também, ele vai dizer que uma forma de exercer poder hoje é através da ditadura. Quando ele diz aí no versículo 42, sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-no sob o seu domínio. Aqui a palavra domínio é ditadura. A outra forma de conseguir o poder, além do poder político, além do poder da ditadura, é o poder da influência carismática, porque ele usa a expressão aí: e sobre eles os seus maiorais exercem o quê? Autoridade. Então há 3 formas que o mundo usa para ganhar projeção, para ganhar reconhecimento, mas essas 3 formas não podem prevalecer no reino de Deus. O princípio do reconhecimento e da valorização no reino de Deus é através do serviço, da exaltação que procede de Deus. Mas o princípio está posto aí no versículo 43 e 44, mas no versículo 45 nós temos o exemplo, o modelo. Se você tem um princípio, você tem um exemplo, o modelo. Qual é o modelo? Vamos ler o versículo 45? Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser, mas para e dar a sua vida. Então, se nós temos o princípio do serviço, nós temos o modelo de servo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então Jesus é a nossa referência, Jesus é o nosso modelo. E se eu quero servir na igreja, eu tenho que servir sempre olhando para a forma como Jesus Cristo serviu. E o texto é bastante claro aqui. Ele não veio para ser servido, mas para servir. E não somente servir, ele deu a sua vida em resgate, em favor, em benefício de muitos.
Então é um serviço sacrificial, é um serviço intencional, é um serviço consciente. Eu estou aqui para dar a minha vida, a exemplo de Cristo. Eu tenho que amar como Cristo, eu tenho que servir como Cristo, eu tenho que trabalhar como Cristo. Jesus Cristo é a minha referência, é o meu modelo de servo. Amém? Agora, quando você vai estudar isso na Bíblia, quando a gente faz um paralelo entre o ser servo, a gente encontra pelo menos 5 características de como nós devemos servir como Cristo. A primeira delas é que nós, como servos, temos que compreender que nós somos propriedades exclusivas de Jesus. Eu não me pertenço. Eu não sou proprietário de mim mesmo. Porque quando você observa aqui a expressão, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, a palavra resgate, dar a vida, significa que eu e você, para sermos servos de Jesus Cristo, Ele pagou o preço da nossa redenção. E esse preço que foi pago, faz com que eu e você, nós nos tornemos propriedades exclusivas de Jesus. Então eu não me pertenço a mim mesmo. Se eu quero compreender o que é ser servo igual a Jesus Cristo, eu tenho que compreender que eu sou propriedade exclusiva de Deus. Eu não me pertenço a mim mesmo. Eu queria que você fosse, por favor, para 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, por favor. É uma expressão que Paulo usa aqui. 2 Coríntios, capítulo 5. Desculpa, capítulo 4. Versículo 5. Lê comigo, por favor. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Vamos ler? Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Quando você lê esse texto, você tem que ir para o ano da remissão. O princípio que se tem lá em Deuteronômio. De 7 em 7 anos havia o ano da remissão. De um conjunto de 7 vezes 7, nós tínhamos o ano do jubileu. E naquele ano do jubileu, todas as dívidas eram pagas e todos os servos recebiam a sua carta de alforria. Mas existiam aqueles servos que eram propriedades dos seus senhores e que eles gostavam e eles amavam tanto os seus senhores, que mesmo recebendo a carta de alforria, eles não gostariam de deixar de servir aos seus senhores. Então a lei manda que esse servo, então, ele era encostado na porta da casa e a sua orelha fosse furada e fosse colocada uma argola, um aro, de tal maneira que aquele servo, que agora recebeu a sua libertação, a sua alforria, ele é um servo livre, que não serve mais por obrigação, mas que serve por amor àquele que o redimiu. E o que Paulo está colocando aqui, ele está dizendo, eu sou servo de Jesus Cristo, não somente porque eu sou escravo de Cristo, eu sou doulos, eu fui comprado por Ele, mas porque eu amo a Jesus, porque eu tenho compreensão do amor de Jesus por mim, que o amor dele me constrange, de tal maneira que eu quero servi-lo, por amor. Por amor. Você está servindo a igreja por amor? Você está trabalhando na casa de Deus por amor? Você toca por amor, você canta por amor a Jesus, você prega por amor, você ensina. O que você faz aqui como diácono, como professor de escola dominical, isso evidencia que você está fazendo isso porque você tem uma compreensão de que você não é de você mesmo. Essa é a primeira marca. A segunda marca de um servo que serve como Jesus é a compreensão de que ele não se pertence.
Mas a segunda marca é a marca da submissão completa. A ideia é mais ou menos o seguinte: a posse exige a submissão completa. Significa que nós devemos servir totalmente a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos, capítulo 12, versículo 1. É um texto bastante conhecido. Você pode até repeti-lo agora. Ele diz assim, 12 primeiro, o que é que diz? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, é um oferecimento, é uma submissão completa, é uma entrega total da sua vida. Eu pergunto para você, você tem essa perspectiva na sua vida hoje? Como é que você está servindo a Jesus? Existe uma pesquisa entre as igrejas evangélicas que traz uma realidade que é preocupante, porque de 100% das pessoas que estão nas igrejas evangélicas hoje, apenas 10% estão envolvidas em algum trabalho da igreja. Significa que 90% das pessoas que estão na igreja, elas estão assistindo. Elas estão como espectadoras. Estão aí observando, acompanhando. Se a jogada é bonita, aplaude. Se a jogada é errada, valham. Ou seja, não estão entendendo que ser servo de Cristo, que servir a Cristo, é um ato de envolvimento total e completo da vida. Terceiro lugar, ser servo como Jesus significa entender que nós somos propriedade exclusiva dele. Devemos servir como submissão. Terceiro lugar, devoção exclusiva. O que eu chamo isso? O alvo principal de um escravo, de um servo, é realizar o desejo do seu senhor. Em outras palavras, o meu princípio de vida como servo de Deus é viver para agradar a Deus. É fazer aquilo que lhe agrade, que lhe traga satisfação, que lhe traga prazer. Às vezes o que eu vou fazer como servo, aquilo para mim é cansativo, aquilo para mim exige renúncia, aquilo para mim exige muitas vezes uma facada no meu orgulho, na minha soberba. Às vezes significa sair da minha área de conforto, mas porque eu sou servo de Jesus, sou servo de Deus, então eu tenho que ter essa perspectiva. É tão interessante isso, porque Jesus conta uma parábola, e nessa parábola ele termina essa parábola dizendo que depois que eu e você como servos fizermos tudo aquilo que ele nos manda, ainda somos servos o quê? Inúteis. Abra sua Bíblia, por favor, lá no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Eu queria que você lesse comigo o versículo 34. João 4, 34. O que é que diz aí? O que é que diz? Disse Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou
Quando ele diz a minha comida, ele está falando aquilo que me traz satisfação, aquilo que me nutre, aquilo que me alimenta. Aquilo que é o prazer da minha vida é fazer a vontade daquele que me enviou. Irmãos, às vezes na igreja nós queremos que a nossa vontade prevaleça, ou não é? Você é igual a mim? Eu não gosto de perder discussão. Eu quero que a minha vontade seja feita na terra e no céu. Eu sou assim. E veja que os grandes problemas que nós temos na igreja, os grandes problemas que nós temos na área de relacionamento, porque tudo na vida é relacionamento. E a principal causa dos fracassos das pessoas é porque as pessoas não sabem trabalhar com relacionamentos. E para nós trabalharmos com relacionamentos, nós precisamos aprender a ser humildes. E nós jamais poderemos servir a Deus e servir a uns aos outros se nós não compreendermos que nós estamos aqui não para que a nossa vontade seja feita, mas para que eu e você façamos juntos a vontade de Deus. Não é a minha vontade, não é o meu querer. Quarto lugar, a quarta marca do servo, eu diria, a dependência total. Dependência total. Está nos tratados jurídicos romanos, está na palavra de Deus, que todos os escravos, como propriedade exclusiva dos seus senhores, eles dependem a sua subsistência exclusivamente dos seus senhores. Para viver, para comer, para empreender, para tudo. Em outras palavras, como servos de Cristo, somos dependentes totalmente dele. E sem ele, nada podemos o quê? Fazer. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Filipenses, capítulo 4, versículo 19. O que é que diz a palavra de Deus? Por favor, eu quero que você leia comigo esse texto, porque esse texto é maravilhoso. O apóstolo Paulo compreendendo a minha dependência, a sua dependência, a dependência dele, de Jesus, de Deus, na sua subsistência. E Paulo está falando justamente de viver contente em toda e qualquer situação, tanto estar humilhado como também ser honrado, de tudo em todas as circunstâncias, já tem experiência. Mas ele vai colocar, meus amados irmãos, do versículo 19, vamos ler juntos bem forte o que é que diz? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ou seja, Deus é o nosso Senhor, Deus é o nosso proprietário, e a nossa dependência de sobrevivência, a nossa dependência de existir, a nossa dependência de empreender, é só de Deus. Eu estava lá tomando café com um coreano lá, estava eu, um pastor coreano que trabalha na China, que foi expulso da China, está sendo perseguido na China. A esposa dele não pode voltar mais para a China. E ele vai sozinho. E eu fiquei assim, encucado, porque a mulher disse, não, você pode ir. Eu não sei se ela estava querendo se livrar dele. E o pastor disse assim, não, ele vai. Ele vai. E ele disse, eu vou. Eu vou. Um pastor que estava trabalhando na Rússia, sendo perseguido na Rússia, estava com sua esposa dizendo, eu agora vou para a Ucrânia. Eu vou trabalhar no meio da guerra. E ele e a esposa já trabalharam na Rússia,
falava russo, pregava em russo, vai para a Ucrânia. E ele com 70 e poucos anos, ela com 70 anos. E eu perguntei para ele, mas não está na hora de você aposentar, não? Eu fiz uma pergunta, disse assim, não, nós estamos indo e nós não sabemos se nós vamos voltar. Porque nós não nos pertencemos. Não nos pertencemos. E cada vez que eu ouvi um testemunho desse, mais pequeno, eu me sentia. E eu via naqueles dois testemunhos, ali, tomando café, conversando, justamente esse espírito de dependência, o quê? Total. Eles não estavam preocupados com visto, eles não estavam preocupados com moradia, eles não estavam preocupados com a sua proteção pessoal, eles não estavam preocupados absolutamente com nada. Eles estavam preocupados somente em fazer a vontade daquele que vos enviou. Esse é o projeto de vida do servo. Mas por fim, irmãos, quais são as 5 marcas do servo que serve como Jesus? Primeiro, compreensão de que nós somos o quê? Propriedade exclusiva. Segundo, submissão completa. Terceiro, devoção total. Quarto, dependência total. Quinto, responsabilidade pessoal. O escravo tem que prestar conta daquilo que o seu dono lhe dera para tomar conta ou fazer. O escravo geralmente tem uma função de mordomo. E ao escravo é dada a responsabilidade de administrar os bens, de cuidar das coisas do dono. E todos nós, como escravos de Cristo, nós somos mordomos de Cristo. E cada oportunidade, cada bem e cada ministério que eu tenho, que Cristo me dá, eu tenho que ter convicção e a certeza que eu irei prestar conta do meu serviço para Deus. Eu não vou prestar conta para ninguém. Eu vou prestar conta para Deus. Para Deus. E eu queria que você abrisse lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Isso é para você e para mim. 5:10, o que diz aí? Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito, por meio. Então, nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. E cada um vai ser recompensado, vai ser punido por aquilo que fez ou deixou de fazer como servo de Deus. Seria muito bom que nós ouvíssemos da boca de Deus aquilo que está na parábola dos talentos. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito será o quê? Colocado. Irmãos, nós não estamos aqui na vida para um ensaio. Nós estamos aqui para fazer a vontade daquele que nos enviou. A vida é uma oportunidade única. A vida é um palco onde o enredo de Deus, da história de Deus, está sendo escrita. E eu e você somos responsáveis por isso. Que a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, seja uma igreja de servos. Amém? Que você não esteja aqui para ser o quê? Servido, mas para servir. E quando a gente serve, você pode ter certeza que você será servido. Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar de você. Em todos os detalhes da sua vida. Deus cuidará de ti. Na tua dor, com todo amor. Deus cuidará de ti. Amém? Então vamos servir
a Deus como Cristo serviu. Vamos ser servos, seguindo esse modelo, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Amém?